Anteriormente aqui no canal, nós chegamos a ver sobre os povos gregos, mas antes de falar sobre os romanos, que estavam apenas um passo de distância na história da literatura, com o mesmo propósito de encontrar as origens de outra religião e mencionar não um, mas dois livros importantíssimos do período, vamos para a China do século V. Bom, depois da invenção da escrita chinesa, os pictogramas, nós vemos aqui no canal que o I Ching era um oráculo chinês para a previsão do futuro, mas depois dele, outras obras importantes surgiram na cultura daquela época. Dizem que existia um livro muito antigo do budismo chamado Sutra do Diamante, que foi o primeiro livro do mundo a ser impresso com caracteres chineses. E isso teria acontecido há mais de 1000 anos. Seu conteúdo é mais voltado ao budismo, então eu não vou comentar muito sobre ele hoje. Mas naquela época, assim como a religião era um tema importante para se escrever, outros assuntos dominavam a sociedade, principalmente a guerra. Por volta de 500 antes da Era Comum, a China não era chamada assim, e muito menos tinha as dimensões que tem hoje. Os povos, então, viviam separados uns dos outros, como aconteceu em outras partes do mundo. E esses povos viviam em guerras um com o outro para conquistar mais território, como também já vimos muitas vezes. Mas naquele tempo existia um líder de um desses povos que era mais forte do que todos os outros líderes e que queria conquistar outros territórios, não importasse quais formas ele encontraria para fazer isso. Seu nome era Xin Zhen. Mas antes de Xin querer conquistar todos os territórios ao seu redor, é provável que esse líder tenha tomado conhecimento de um livro que foi escrito algum tempo antes. Esse livro trazia muitas lições importantes sobre como conquistar o poder, como enfrentar seus inimigos e mostrava muitas estratégias de guerra bastante valiosas. O nome desse livro era A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu. Esse livro, desde a época em que foi escrito, é um dos mais importantes tanto para questões de guerra quanto para a filosofia e ainda para o mercado de trabalho, porque as suas lições podem ser aplicadas de forma literal, mas também podem ser entendidas como metáforas para algo que o leitor precisa compreender sobre si mesmo. Sun Tzu apresenta argumentos bastante interessantes sobre as coisas que eu, enquanto lia, percebi que eu podia aplicar para a minha vida pessoal. E eu acredito que o líder Xin Zhen deve ter lido esse livro e entendido de fato como ele conseguiria unificar os povos em redor em um só reino. Porque por causa de sua força, às vezes um tanto quanto violenta, e sua persistência, e também por causa de seu exército de 1 milhão de homens, que os povos da China foram conquistados. E você sabe de onde veio o nome da China? Veio exatamente de Xin Zhen. Mas Xin Zhen não era um líder bonzinho. Ele era bastante controlador, na verdade. Por um lado, ele construiu uma melhor estrutura em seu país. Mas, por outro lado, o imperador Xin Zhen poderia matar qualquer um que pensasse em traição. Ele foi quem ordenou que queimassem os livros escritos à mão que traziam ideias que iam contra seus preceitos. E por isso, e por outras coisas, o povo da China passou a detestar Xin Zhen. Mas ele, que agora era chamado de Shi Huangdi, não dava tanta importância para isso. Na verdade, ele estava mais preocupado com as tribos que viviam tentando invadir seu território. Essas tribos eram chamadas de mongóis, e sobre eles nós ainda vamos falar mais pra frente. Foi pensando em uma forma de impedir que os mongóis invadissem suas terras que o imperador Shi Huangdi construiu uma enorme muralha que hoje nós conhecemos como a Grande Muralha da China. É claro que ele morreu antes que a muralha fosse concluída, pois ela levou anos e anos a fio e tomou a vida de incontáveis trabalhadores. Mas graças à força do povo chinês, a Grande Muralha da China pode ser vista ainda hoje. Mas agora, mudando um pouco o rumo da conversa, vamos falar sobre um outro aspecto da China do século V, IV antes da Era Comum. Antes de Xin Zhen unificar os povos da China, existia um homem de uma família muito nobre chamado Kung Fu Tzu. Esse homem aprendeu muita coisa sobre tudo o que se passava em seu redor e por isso ele passou a odiar a guerra em que os povos se encontravam naquele período. Aos poucos ele tentou aconselhar os líderes a melhor forma de conduzir o governo, mas ninguém queria escutar o que ele tinha a dizer. Por isso Kung Fu Tzu se tornou professor e passou a ensinar a cada vez mais pessoas seus princípios de paz e felicidade.
Com o tempo, seus conselhos e ensinamentos falavam sobre diversas áreas da vida humana, como obediência aos pais, respeito aos mais velhos e sobre como um governo deve prover o necessário para o seu povo, entre outras coisas. Esses ensinamentos se tornaram tão conhecidos no mundo que o Ocidente precisou adotar um nome latino para Kung-Futsu. Seu nome ocidental se tornou Confúcio, e seus ensinamentos se tornaram uma religião, conhecida como o Confucionismo. Com o tempo, as pessoas viram que ele tinha ensinado tanta coisa sobre tantos assuntos que foi preciso escrever tudo isso em um livro. Esse livro se chama Os Analectos de Confúcio. Bom, como eu estou em viagem, também acabei não conseguindo trazer o livro físico, mas essa edição da LPM Pocket traz um material riquíssimo sobre a vida de Confúcio, além, é claro, dos 20 livros de ensinamentos que ele transmitiu à humanidade. Veja alguns de seus ensinamentos. Não faça aos outros o que você não gostaria que os outros fizessem a você. Ou, se você cometer um erro e não o corrigir, isso ainda se chama erro. Ou seja, se você não corrigiu o seu erro, você cometeu 2 erros. Aquele que pretende ser um homem de completa virtude não procura satisfazer seu apetite com comida. Isso quer dizer que as pessoas boas não são gananciosas. Esses e outros princípios confucionistas podem ser encontrados nesse livro. Com o vídeo de hoje, nós estamos chegando próximo ao final da antiguidade. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar para que eu possa trazer mais livros da história da literatura mundial.